Como o universo surgiu? De onde veio tudo? Em que acreditar? Na ciência ou na religião? Todo mundo já fez essas perguntas ao menos uma vez na vida. Incapazes de explicar os fenômenos ao seu redor, as pessoas criaram uma rede inteira de crenças que até hoje envolve o planeta Terra. O centro de cada religião é formado por um ou vários deuses: Alá, Yahvé, Ahura Mazda, Santíssima Trindade, Vishnu, Odin. O vídeo não permite listar todos os nomes das entidades. Agora, por um instante, sufoque o seu lado agnóstico e reflita sobre o seguinte: talvez as lendas religiosas não sejam tão fantasiosas assim, se as conectarmos com a ciência. Hubble. Qual é a relação entre os dogmas religiosos e a mecânica quântica? Quem ou o que controla os processos que mantêm o universo em equilíbrio? Um dos princípios básicos da mecânica quântica é o dualismo onda-partícula, que se manifesta na natureza dual dos objetos materiais do mundo microscópico. Esse tema não é discutido apenas em círculos científicos, até memes são criados sobre ele. Normalmente, como exemplo, é citado o comportamento bastante estranho dos fótons de luz. O que isso significa? Enquanto ninguém observa o fóton, ele pode ter tanto propriedades de onda quanto de partícula, mas quando aparece um experimentador ou observador, o fóton de luz escolhe qual propriedade vai demonstrar. O mesmo ocorre com elétrons emaranhados. Não importa a distância entre os participantes do par emaranhado, assim que um deles se define e adquire carga positiva, o outro instantaneamente recebe carga negativa. E nesse caso, a distância não faz diferença. A situação não muda, mesmo que um elétron esteja na Terra e o outro em Plutão. A física clássica nunca desvendou esse mistério. Por isso, essa propriedade única é usada apenas no âmbito da mecânica quântica. Por que estamos contando isso para vocês? No contexto do tema do nosso vídeo, é preciso entender uma coisa com a qual muitos teóricos concordam. Nada existe sem um observador. Nenhuma propriedade de objetos ou fenômenos pode ser medida sem alguém para fazê-lo. Agora, extrapole esse pensamento do micromundo para o macro, ou seja, aplique-o ao nosso universo. E se nós existirmos apenas porque alguém está nos observando? Talvez esse seja Deus. Apenas deixe esse pensamento amadurecer. Quando dizemos Deus, não estamos falando de Shiva, Krishna ou Marduk. Pode ser outra coisa, mas o que e onde está? Representantes de muitas religiões acreditavam que o nosso mundo surgiu do caos. Pesquisas modernas confirmam isso. É verdade que a teoria ganhou muitos detalhes que os antigos nem imaginavam. O que é o caos? É uma enorme quantidade de partículas quânticas que estão em superposição. Esse termo significa as chamadas partículas indefinidas, cujas propriedades não foram medidas devido à ausência de um observador. E então, quando Deus ou o observador, chame como quiser, apareceu, o mundo entrou em equilíbrio e se tornou ordenado, pois cada partícula adquiriu as propriedades necessárias. Que conclusão podemos tirar disso? Se nosso mundo é assim, então, devido ao emaranhamento quântico, existe em algum lugar outro mundo com propriedades opostas ou semelhantes das partículas, mas diferentes das nossas. Quando você vê este vídeo, em outro universo pode estar dormindo, escalando uma montanha ou até ser uma senhora de 85 anos. Na física quântica, tudo faz sentido, pois partículas antes de serem observadas podem se comportar de várias formas, mostrando todas as propriedades possíveis. Aliás, a propósito, é apropriado lembrar do lendário gato de Schrödinger. Uma analogia divertida e compreensível foi criada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, um dos criadores da mecânica quântica. Ele propôs um experimento mental onde, até a caixa ser aberta, não sabemos se o gato está vivo ou morto. Do ponto de vista do senso comum, isso é um absurdo, mas a física quântica ela é toda feita desses paradoxos. No entanto, vamos voltar ao observador. Onde ele pode estar? Cientistas da Universidade de Princeton, assim como seus colegas de Chicago, sugeriram que o observador pode estar dentro de um buraco negro. Uma reviravolta, não é? Como se sabe, qualquer coisa pode entrar nela, inclusive informação. Mas sair para fora, isso não. Se o observador ultrapassar o horizonte de eventos de um buraco negro, será atingido por uma chuva de partículas. E ele avalia tudo isso
graças ao que o nosso universo existe da forma como conhecemos. Mas há um detalhe que não vai agradar à humanidade. Você se lembra de Stephen Hawking, o famoso físico que faleceu há pouco tempo? Felizmente, ele trouxe ao mundo uma descoberta importante. Buracos negros não apenas absorvem partículas, mas também as emitem. O que isso pode significar? Na década de 1960, os cientistas criaram a frase: buraco negro não tem cabelo. Ela surgiu para explicar a identidade das propriedades de todos esses objetos, incluindo a ausência de radiação. Mas, em 1975, Stephen Hawking contestou essa ideia. Ele descobriu que próximo ao horizonte de eventos, efeitos quânticos são ativados, levando à evaporação gradual da informação dos buracos negros. Essas partículas foram chamadas de fótons suaves ou cabelos, em referência à ambiguidade da expressão usada antes pelos físicos. O problema é que esses fótons têm energia quase nula, por isso não são detectados pelos aparelhos modernos. Se eles fossem detectados, as tentativas de extrair informações desses fótons seriam em vão. É inútil tentar descobrir o que exatamente foi queimado na fogueira, apenas olhando atentamente para a fumaça. Como isso se relaciona com o nosso tema? Se os buracos negros evaporam, isso significa que, mais cedo ou mais tarde, eles desaparecerão, assim como os observadores. Como será o nosso universo, então? E ele vai existir de fato? O que acontece quando partículas de um buraco negro, em superposição, entram em nossa realidade e adquirem propriedades definidas? Isso não vai mudar o universo como conhecemos? Se distâncias não importam para fótons, algo já confirmado por diversos experimentos, acontece que um par emaranhado de partículas vindo de um buraco negro pode estar em qualquer lugar. Assim, se as propriedades de uma partícula mudam, as da outra também mudam. Afinal, elas estão conectadas por esse fio invisível, uma ameaça bastante inesperada para a nossa estabilidade. É amplamente reconhecido que dentro da Via Láctea também existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Naturalmente, ela também está evaporando aos poucos. De acordo com cálculos bastante aproximados, o objeto desaparecerá em cerca de 1 Google de anos, um número que significa um seguido de 100 zeros. Será que realmente conhecemos esses misteriosos buracos para tirar conclusões tão amplas? Por exemplo, em 2022, os astrofísicos descobriram um buraco negro errante que está viajando pela Via Láctea neste exato momento. Provavelmente ela foi expulsa de sua galáxia em algum momento. Talvez seja um observador dentro dela que decidiu partir em uma viagem para inspecionar seus domínios. É preciso entender que a falta de conhecimento sobre buracos negros pode gerar outros problemas de informação. Por exemplo, como sabemos que buracos negros evaporam devagar? Talvez alguns deles consigam fazer isso relativamente rápido. E o que acontecerá se a maioria deles evaporar? Quem vai observar o nosso universo para manter as partículas em equilíbrio? Segundo as leis da física quântica, ao romper a ligação entre observador e partícula, o objeto volta ao estado de superposição. No que o nosso mundo se transformaria então? Em um caos sem forma? Ou em um universo com outras propriedades físicas? Alguns cientistas, em princípio, não concordam com essa abordagem do problema. Por exemplo, Roger Penrose, de Oxford, está convencido de que não precisamos de nenhum observador. A partícula sob gravidade supostamente passa a se observar e assume uma das formas possíveis. Essa teoria é ainda mais absurda que a anterior e contradiz resultados científicos. Físicos até brincam que é melhor nem respirar durante o experimento de superposição, pois a partícula fica no vácuo para a pesquisa. E aí, de repente, Penrose afirma que a partícula pode fazer tudo sozinha. Então, o desaparecimento dos buracos negros vai influenciar o estado e as propriedades do universo como conhecemos agora? Precisamos de um observador? Aqui vai mais uma teoria. Segundo ela, não só os buracos negros podem atuar como observadores. Qualquer horizonte de eventos capaz de permitir que a informação viaje em uma única direção pode fazer isso. Vamos fazer mais um experimento mental. Suponha que você esteja se movendo no espaço com uma aceleração constante. Mais cedo ou mais tarde, você chegará a um ponto em que nem mesmo um fóton de luz conseguirá te alcançar. Se nesse momento você olhar para trás, poderá ver uma fronteira imaginária que nada no mundo é capaz de atravessar.
porque nada no universo se move mais rápido que a luz. Isso é chamado de horizonte de Rindler. Para nós, essa função também é desempenhada pela borda do universo observável. O fato é que o tempo necessário para um fóton percorrer a distância até a borda do mundo visível para nós é igual à idade do próprio universo. Assim, as informações ocultas além desse horizonte nunca serão conhecidas por nós. Pode-se dizer que isso é um buraco negro global. Os cientistas mesmos não entendem completamente como isso funciona, mas essas notícias nos dão algum consolo. Mesmo que todos os buracos negros evaporem, sempre haverá um olho nos observando, localizado além da borda do universo. E isso significa que tudo permanecerá como está, e não será lançado em um caos selvagem. Claro, isso se não estivermos errados em nossas suposições desde o início. Não está claro como ocorrem as muitas probabilidades de mutação das partículas após o surgimento do observador. Lembram da famosa frase de Einstein de que Deus não joga dados? Acontece que ele joga sim. Por isso, não podemos interpretar infinitamente informações contraditórias, tentando encaixá-las em um quadro coerente. Infelizmente, faltam muitas peças do quebra-cabeça. Os cientistas Gemini e Weber sugeriram que as partículas se transformam espontaneamente, sem qualquer participação do observador, e isso acontece muito rapidamente. Elas saem do mundo quântico para a nossa realidade e viram algo: Terra, Marte, anéis de Saturno ou os chinelos da sua avó. Mas ainda restam muitas perguntas, pois durante experimentos reais, as tentativas de medir repetidamente uma partícula em superposição trazem resultados absolutamente diferentes. O que mais de interessante os cientistas disseram nessa área? Hugh Everett, por exemplo, afirmava que não existe superposição. Isso é uma ilusão. Simplesmente os observadores interagem com a onda quântica e, como resultado, o universo se divide em vários ramos. Ou seja, basicamente, Everett acreditava em uma quantidade infinita de mundos paralelos, nos quais as partículas quânticas adquirem propriedades alternativas. Então temos más notícias de novo, nós ainda nem entendemos o nosso próprio universo. Por isso, não podemos prever exatamente o que acontecerá se o observador piscar acidentalmente ou se distrair. É bem possível que, como resultado desse evento, outra realidade substitua a nossa, mas fique tranquilo, ela não necessariamente será muito diferente da nossa. Devido à entropia universal, é muito provável que, de 100 mundos aleatórios, cerca de 98 sejam praticamente cópias exatas do nosso. Só que com pequenas diferenças. No novo universo, abelhas podem sumir, Marte florescer, capivaras voar ou Saturno perder seus anéis. No entanto, até aqui podemos ter surpresas desagradáveis. E se, como resultado da mistura desse coquetel de partículas, surgir um universo completamente escuro na fase da morte térmica? Ou o mundo vai se transformar em algo que nem conseguimos imaginar? Os buracos negros não vão absorver, mas sim emitir, expulsando matéria à velocidade da luz. O tempo não vai correr para frente, mas para trás, e o próprio espaço ele vai assumir outras formas. Há ao menos uma coisa boa. Nesses universos, é provável sermos despedaçados em átomos antes de entender o sentido deste vídeo. No que você pensa quando olha para o céu estrelado à noite? Que amanhã precisa pagar a conta de luz? Ou está pensando nos planos para as próximas férias? Existe alguém entre vocês que, ao olhar através do véu das nebulosas e das miríades de estrelas, pensa em quantos mundos desconhecidos estão escondidos nessa imensidão? Alguns são muito diferentes da Terra, outros quase idênticos. É triste, mas dificilmente em nossas vidas visitaremos pelo menos um deles. Mas, felizmente, os telescópios mais modernos se tornaram os olhos da humanidade, permitindo que as pessoas tenham pelo menos uma ideia aproximada dos misteriosos planetas distantes que orbitam a centenas ou até milhares de anos-luz de nós. Por onde começaremos nossa viagem imaginária? Claro, começaremos pelas bordas do Sistema Solar, ou seja, pelos habitantes do Cinturão de Kuiper. Esse enorme aglomerado de planetas anões, além de fragmentos de gelo e rocha de asteroides, está localizado a 30 unidades astronômicas do Sol. O Cinturão de Kuiper é muito extenso. Ele é 200 vezes maior e mais massivo do que o Cinturão de Asteroides, que fica entre Marte e Júpiter.
É justamente em seu interior que orbitam mundos anões incomuns, como Haumea, Gongong, Makemake ou Quavar. Ainda não deixamos o sistema solar, mas já fica claro o quanto os planetas podem ser diferentes uns dos outros, pelos tamanhos, órbitas, composição e, sobretudo, pelas condições superficiais. Por exemplo, em Haumea o dia dura cerca de 4 horas. Por isso, sua forma, de acordo com a modelagem computacional, é próxima a um elipsoide de Jacobi. E aqui está Makemake, um mundo congelado, cuja temperatura na superfície se aproxima do zero absoluto e é de cerca de menos 240 graus Celsius. O planeta é coberto por montes de neve de metano, e sua atmosfera é composta principalmente por monóxido de carbono. Não é um lugar muito hospitaleiro, não é mesmo? Um cenário semelhante pode ser observado nos outros corpos celestes anões conhecidos do cinturão de Kuiper. Portanto, não vamos ficar aqui, vamos seguir em frente, para além dos limites do sistema solar. A próxima em nosso caminho é o sistema estelar triplo Alpha Centauri, o mais próximo do nosso Sol. Ao redor de cada estrela orbitam planetas, um cenário familiar. O exoplaneta mais conhecido é Próxima Centauri b. Para chegar até ele seriam cerca de 40 trilhões de quilômetros, e no momento essa é uma distância inimaginável para nós. Mas os cientistas não desanimam, porque quando as nanossondas em desenvolvimento forem produzidas em massa, será possível chegar à Próxima Centauri b em algumas dezenas de anos. Enquanto isso, prendemos a respiração e a observamos pelos telescópios. O planeta está na zona habitável da estrela, podendo ser habitável. A órbita de Próxima Centauri b permite que o exoplaneta receba calor suficiente para que a água não congele por lá. Se combinarmos a presença de água líquida com outras condições, podemos supor que formas de vida primitivas poderiam ter se desenvolvido lá, apesar das consideráveis doses de radiação ultravioleta que vêm regularmente da estrela-mãe. Isso é tudo? Claro que não. Seguimos cada vez mais fundo no espaço, e agora encontramos Gliese 436b, um planeta do sistema de uma anã vermelha. Ele está a 33 anos-luz de distância, bem mais longe que Próxima Centauri b, que fica a 4 anos-luz. Este planeta é praticamente do tamanho de Netuno, mas provavelmente não lhe resta muito tempo de vida. Gliese 436b está sendo lentamente consumido por sua própria estrela-mãe. Cientistas concluíram isso devido a uma enorme cauda gasosa de milhões de quilômetros atrás do planeta. Na superfície desse objeto existe um fenômeno único, o gelo quente. Sua estrutura, quase diamantina, não se desfaz nem mesmo a 300 graus Celsius e sob uma pressão monstruosa. Se houver alguém vivendo lá, é difícil imaginar em que formas a vida pode se desenvolver em condições tão inimagináveis. E sim, os habitantes de Gliese 436b teriam que respirar hélio puro. Portanto, vamos sair rapidamente deste mundo, provavelmente sem esperança, e seguir para o sistema estelar TRAPPIST-1. Você acha que aqui nos esperam perspectivas mais promissoras? Você está enganado. Na zona habitável da estrela estão 3 planetas, TRAPPIST, D e F. Segundo astrofísicos, a última é um planeta oceânico. Não foi nela que os heróis do filme Interestelar pousaram? As 2 primeiras são verdadeiros ramos do inferno, pois atingem cerca de 130 e 70 graus positivos, respectivamente. O telescópio de James Webb já está há muito tempo focado nelas. Portanto, vamos deixar o telescópio estudar tranquilamente os objetos desconhecidos, e nós mesmos vamos para o planeta na constelação da Raposa, chamado Henry Draper 189.733 AB. Um gigante gasoso muito mais pesado que Júpiter, e um ano lá dura apenas 2 dias. E isso é monstruoso. Por quê? Simplesmente porque o planeta pertence ao grupo dos Júpiteres quentes, objetos que estão muito próximos da sua estrela. Assim, a temperatura na superfície de Henry Draper 189.733 AB é de aproximadamente 930 graus Celsius. Se isso te consola, no lado escuro do planeta é um pouco mais fresco, mais 425 graus Celsius. Segundo o Hubble,
A atmosfera desse objeto contém óxido de alumínio, que forma uma névoa de partículas de poeira microscópicas. Pode até ser bonito, mas definitivamente não é para nós. Além disso, nesse gigante, assim como em Júpiter, ventos constantes sopram a velocidades difíceis de imaginar, chegando a 9.600 km por hora. Ou seja, isso é 1.400 km por hora mais rápido do que a velocidade hipersônica do North America X-15. Se acrescentarmos a isso chuvas de vidro derretido, então realmente não temos nada para fazer aqui. Por isso vamos seguir em frente. Será que o universo não tem mais nada para nos surpreender? Muito pelo contrário. Diante dos nossos olhos surge o fenômeno cósmico Super Saturno, ou J1407b. Este exoplaneta, que orbita próximo a uma subgigante, está a 434 anos-luz, ou 133 parsecs da Terra. Viu até onde chegamos? O próprio planeta é considerado uma anã marrom, mas o surpreendente é outra coisa. Ele é famoso por seu impressionante sistema de anéis. Se Saturno tivesse anéis assim, eles pareceriam maiores que a Lua no nosso céu. O diâmetro dos anéis desse planeta é 640 vezes maior que o dos anéis de Saturno. O raio deles é de aproximadamente 90 milhões de quilômetros. Mais um pouco e chega à distância de uma unidade astronômica, ou seja, a distância da Terra ao Sol. O planeta às vezes é chamado de Senhor dos Anéis ou Saturno turbinado. No entanto, não podemos ficar muito tempo nesse mundo frio e distante, pois à frente nos espera WASP 121b ou Tilos. Este é o primeiro planeta cuja estratosfera revelou moléculas de água. O Júpiter quente está a 858 anos-luz da Terra. Além da água, vanádio, óxido de titânio, níquel e cromo foram encontrados na estratosfera do planeta. Em Tilos não faz frio, são mais 2.500 graus Celsius. Em resumo, sobreviver nesse lugar estranho também é praticamente impossível. Acho que está na hora de terminar a viagem, mas vamos nos aprofundar um pouco mais na escuridão do espaço. À sua frente está WASP 12b, um exoplaneta que fica muito perto de sua estrela. A superfície desse objeto é incrivelmente quente e sua própria estrela está devorando-o, assim como acontece com Gliese 436b. Os corpos celestes trocam matéria aos poucos, e segundo estimativas dos cientistas, esse planeta só deve existir por mais uns 10 milhões de anos, uma verdadeira ninharia. Outra característica do WASP-12b é a sua escuridão incrível. Esse objeto praticamente não reflete luz alguma. O que temos para a sobremesa? Apresento a vocês um sistema estelar cujo centro é o Pulsar 1257 mais 12. Seu outro nome é Lish. O conglomerado estelar foi descoberto em 1990 no Observatório de Arecibo. Os pulsares são relativamente bem estudados pelos astrônomos. Com base no conhecimento adquirido, é improvável que os planetas internos consigam sobreviver à explosão de uma supernova, que resultou no surgimento do objeto. Muito provavelmente, eles se formaram somente após o evento catastrófico. O pulsar e os 3 planetas que giram ao seu redor estão localizados a aproximadamente 2.300 anos-luz do Sol. Os objetos são chamados Draugr, Poltergeist e Phobetor. Provavelmente devemos começar pelos nomes. Draugr é um morto-vivo do épico escandinavo, semelhante a um vampiro, e Phobetor é o deus dos pesadelos, como afirmou certa vez o inesquecível Ovídio. Sobre o Poltergeist nem precisa falar. Todo mundo conhece esse espírito barulhento. Por que então os planetas têm nomes tão estranhos e assustadores? Se pensarmos bem, tudo faz muito sentido. A questão é que o pulsar ou estrela de nêutrons é o estágio final da vida de um objeto que não tinha massa suficiente para se transformar em um buraco negro. Ou seja, em resumo, os planetas giram em torno de um cadáver estelar. É claro que só criaturas não vivas podem estar ao lado dele. Se voltarmos da mística para a ciência, chamar Draugr, Poltergeist e Phobetor de exoplanetas habitáveis é um grande exagero. Primeiro, eles estão muito próximos da sua estrela. E considerando o fato de que ela pulsa regularmente, a superfície desses objetos
vive uma discoteca eterna, dia e noite. Em segundo lugar, a estrela de nêutrons emite ondas de altíssima frequência, ou seja, os planetas estão praticamente dentro de um micro-ondas gigante. Provavelmente nem é preciso mencionar um terceiro ponto. É óbvio que as condições descritas são letais para um ser humano. No entanto, há outro lado. Na Terra existe um coco extremófilo, uma bactéria gram-positiva que vive muito bem em condições de radiação ionizante ativa. Portanto, não devemos remover completamente esses objetos da lista de exoplanetas potencialmente habitáveis. A principal condição que deve ser cumprida para isso é a presença de uma atmosfera densa e poderosa que impediria a chegada de raios gama à superfície. Com isso, podemos encerrar nossa viagem. Embora seja melhor colocar reticências, porque a busca por exoplanetas ainda continua. Nada. Quais associações vêm à sua mente quando você ouve essa palavra? Nada, vazio, vácuo, morte, um mundo que não existe. Existe matéria lá. Podemos usar o conceito de espaço nesse caso. E claro, podemos medir o tempo lá. A comunidade científica atualmente acredita que o universo nem sempre existiu. Mas o que havia antes? Como era esse nada? O físico Alan Guth, na década de 70, se perguntou sobre uma questão interessante. Qual é a natureza dos chamados monopolos magnéticos? Esses monopolos magnéticos eram semelhantes às cargas elétricas, pois existiam cargas positivas e negativas. Guth achou bastante ilógico o fato de que, apesar de tudo isso, os monopolos magnéticos não tinham nem polo sul nem polo norte, ou seja, eles eram unilaterais. Mas o que isso tem a ver com o universo? Guth pensou seriamente. Na expansão e no resfriamento do cosmos, deveria estar envolvida uma força que ficava meio que entre a força elétrica e a força magnética. Sabemos com certeza que cargas elétricas existiram e existem no universo. No entanto, provavelmente não existe nenhum monopólio lá. Se não fosse assim, os cientistas já teriam descoberto isso até agora. Então, Guth sugeriu que talvez, em um certo estágio de seu desenvolvimento, o universo começou a se expandir rapidamente. Ao mesmo tempo, a quantidade de monopólios também diminuía rapidamente, e isso é chamado de teoria da inflação do universo. E ela também pode explicar outros aspectos do cosmos. Por exemplo, por que nos parece que a estrutura do universo é homogênea, ou seja, por que para nós ela é igual em qualquer distância. Seria lógico supor que, durante o processo de expansão, a densidade do universo não seria homogênea. Guth chegou à conclusão de que foi justamente essa expansão acelerada que levou à densidade homogênea. Se em algum lugar a densidade fosse até mesmo ligeiramente diferente, essa região entraria em uma fase de inflação, o que interromperia a variação da densidade. Graças a esses processos e às forças gravitacionais, surgiram no universo as primeiras estrelas, galáxias e outros objetos cósmicos. É impressionante como tudo funcionou tão precisamente em algo tão complexo. No entanto, aqui chegamos à questão principal pela qual começamos nossa história. Como começou o surgimento do universo? 1973. Numa aula de cosmologia do professor Denis Cian, um dos estudantes disse uma frase curiosa. O universo pode ser uma flutuação do vácuo. Aconteceu que quem disse isso foi o estudante e futuro cientista Edward Ryan. Apesar de ninguém ter levado suas palavras muito a sério, alguns meses depois, Ryan publicou um artigo com reflexões sobre esse tema. Ryan abordou as seguintes questões em seu artigo. Quanta energia o universo pode armazenar? Qual é a energia gravitacional da matéria? Como o índice de energia do vácuo muda com o tempo? E como isso contradiz a lei da conservação de energia? O cientista chegou a essa conclusão. Se somarmos toda a energia, o resultado será igual a zero. E isso levando em conta que a energia gravitacional tem um valor negativo. Baseando-se no princípio da incerteza de Heisenberg, Ryan concluiu que, se a energia da oscilação for zero, então as oscilações, ou seja, as flutuações, podem ocorrer por um tempo infinito. Por isso, o universo pode ser chamado de uma enorme flutuação quântica. Então surge uma série de outras perguntas. Como surgiram os campos quânticos? O que aconteceu quando não existia nada?
como tudo isso levou ao surgimento do universo? Por enquanto, os cientistas acham difícil dar uma resposta definitiva para essas perguntas. Tudo está envolto em mistério. No entanto, já podemos dizer com certeza, em termos gerais, como o universo se desenvolveu em seus primeiros estágios de existência e como foi em estágios mais avançados. Sabemos que o maior número de corpos estelares foi criado pelo universo em seu 9º ou 10º bilhão de anos de existência. Sabemos que, com o tempo, o cosmos perde a capacidade de formar astros. Por exemplo, é mais provável que, no futuro, apenas 5% das estrelas já existentes apareçam no céu estrelado. E você leva em conta que os astros existentes não são imortais. Sim, algumas estrelas podem viver dezenas de bilhões de anos. No entanto, o tempo passa. E passa rápido demais para o universo. Um dia no espaço restarão apenas anãs vermelhas, e depois virá a escuridão, e toda a vida desaparecerá para sempre no nada. Há como evitar isso? A situação pode não ser tão desesperadora. Você vai se surpreender, sim. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, ao cair a temperatura das estrelas, prótons e elétrons se aproximam e a velocidade do elétron aumenta, fazendo com que os elétrons fiquem mais próximos entre si. Quando dois elétrons tentam colidir no mesmo ponto, surge uma força chamada pressão de degenerescência eletrônica que impede isso. Isso não permite que as partículas ocupem a mesma posição. Aos elétrons não resta outra opção a não ser se comprimirem ainda mais, aumentando sua densidade. Esse processo, em teoria, não deveria parar, mas não é tão simples. Aqui é preciso entender quão estável é a matéria. Consideramos o próton uma partícula indivisível, porém há uma hipótese de que, na verdade, isso não corresponde à realidade. Há uma teoria de que o próton pode se decompor por forças ocultas desconhecidas. Em algum momento, a matéria sumirá, restando apenas buracos negros. Aqui não se trata apenas de como isso afeta a aparência do espaço. Vale notar que a flutuação da energia do vácuo faz com que os buracos negros não sejam eternos. Isso foi enfatizado na época por Stephen Hawking. Sim, buracos negros evaporam lentamente. No entanto, chegará um momento em que não haverá nenhum no universo. No século XX houve um novo boom na física. Naquela época, a chamada teoria de tudo estava na boca de todos. Supunha-se que essa teoria deveria unir a teoria da gravidade de Einstein e a física quântica. Naquela época, isso era impossível, mas muitos achavam que tal teoria surgiria um dia. E isso, é claro, ajudaria a dar um enorme salto na ciência. Ao mesmo tempo, a versão de que todas as partículas que conhecemos são versões de uma única partícula principal, ainda assim, não corresponde à realidade. Foi realmente triste observar como as esperanças dos cientistas estavam desaparecendo implacavelmente, entre eles, Albert Einstein. Ele tentou até a morte desenvolver essa teoria de tudo, mas acabou se tornando o autor da teoria da relatividade. E isso, junto com a mecânica quântica, explicou muitos fenômenos, e a teoria da relatividade se tornou a descrição mais precisa da gravidade. Vamos supor que um cientista desenvolva a teoria de tudo. O que isso nos traria? Em primeiro lugar, saberíamos se o cosmos era infinito nos estágios iniciais. Em segundo lugar, se os buracos negros são infinitos. E o mais importante, poderíamos entender o que acontecerá se o universo morrer e se existiram outros universos antes do nosso. Essa área é envolta em mistérios e dá muita vontade de levantar pelo menos um pouco esse véu. E se descobrirmos que o surgimento do nosso universo é apenas uma coincidência? De qualquer forma, esperamos um dia descobrir a resposta para essa pergunta. Agora mesmo, olhe pela janela. Tem uma lua no céu? Se estiver, está do tamanho normal ou maior? Maior. Então temos más notícias para você. Em 2003 foi lançado Bruce, o Todo-Poderoso. Quem assistiu provavelmente já se imaginou, mesmo por um instante, no papel de Deus, com o poder de puxar a Lua para perto da Terra. Mas mesmo no filme, uma pequena aproximação do nosso satélite ao planeta causou uma série de cataclismos. O que aconteceria se a Lua realmente triplicasse de tamanho no horizonte terrestre ou quase o preenchesse completamente? E se o nosso satélite colidisse com a Terra?
esse cenário é possível, vamos analisar passo a passo. Todos sabem que a Lua é o satélite natural da Terra, a 384.467 quilômetros de distância dos centros dos corpos celestes. Mas o que podemos considerar como aproximação do satélite? Mesmo que a distância entre a Lua e a Terra diminua em 20 mil quilômetros, isso já vai influenciar seriamente a nossa vida, e não da melhor maneira. Vamos descobrir pelo que nosso satélite é responsável. Algumas dessas coisas já aprendemos na escola. Graças à Lua, a Terra tem 2 marés altas e 2 baixas por dia. Se o satélite se aproximar, a altura e intensidade das marés aumentam. Por exemplo, se a Lua ficar 2 vezes mais próxima, as marés serão 8 vezes mais altas. Em outras palavras, muitas áreas costeiras ficarão submersas durante a maior parte do dia e, no final das contas, se tornarão inabitáveis. Não só as Maldivas e ilhas da Oceania estarão ameaçadas, mas também Países Baixos, boa parte de Londres, Jacarta, Dhaka, Bangkok, Veneza, Houston, Lagos e Alexandria. Muitas regiões da China, Vietnã, Índia e outros países também serão afetadas. Havana, capital de Cuba, deve ficar submersa. Até Dubai, com a torre Burj Khalifa, será inundada e o deserto virará fundo do mar. Bilhões de pessoas ficarão sem moradia e sem meios de subsistência. E isso não é uma citação do roteiro do filme Catástrofe 2012. Essa pode se tornar a nossa realidade. Uma migração em massa de peixes dos mares para as costas permitirá que vejamos habitantes oceânicos que normalmente não veríamos. Talvez esse seja o único aspecto positivo dessa situação catastrófica, mas a alegria das pessoas ao ver outro peixe-agulha será breve. O pior ainda está por vir. Vamos recorrer à ciência novamente. Em que mais, além do oceano mundial, a Lua influencia? Suas forças de maré afetam não só a água, mas também a terra firme. Portanto, se o satélite se aproximar de nós, mesmo que só um pouco, para não falar de uma distância 2 vezes menor, uma cadeia de terremotos e erupções vulcânicas inevitavelmente começará na Terra. E se a aproximação da Lua acontecesse de repente, o que é improvável do ponto de vista da física, o efeito seria como se um martelo gigante atingisse um gongo igualmente impressionante. Ondas energéticas monstruosas, causadas pelo aumento da gravidade da Lua devido à sua aproximação, literalmente mexeriam o nosso interior com uma colher invisível. Grandes rachaduras surgiriam na crosta e fontes de magma incandescente irromperiam para fora. A Terra seria tomada por uma febre, espalhando um pânico inacreditável e instalando o desespero no coração de cada ser humano que, por algum milagre, conseguisse sobreviver em meio a esse caos. Nosso planeta se tornaria uma cópia absoluta do satélite de Júpiter, Io, o que o transformaria em um lugar praticamente inabitável. Terremotos, erupções vulcânicas, inundações. Acha que esses seriam todos os surpresas que a Lua se aproximando traria para a Terra? Você nunca esteve tão enganado. Quanto mais o satélite se aproximasse, mais devagar nosso planeta giraria. O fato é que o atrito causado pela interação da água com o fundo do oceano aumentaria, assim, desacelerando nosso planeta. Os oceanos se concentrariam nos polos, formando mares árticos ao sul. No Equador, apareceria um grande continente similar à Pangeia. Além disso, como as camadas da Terra são compostas por diferentes tipos de rochas, elas desacelerariam em velocidades diferentes, causando um forte atrito. Ou seja, os terremotos ocorreriam com ainda mais frequência, assim como as erupções vulcânicas. Você pode perguntar se já listamos todas as ameaças à nossa segurança. Infelizmente, não. Com a diminuição da velocidade de rotação da Terra, o campo magnético do planeta também enfraqueceria, nos deixando absolutamente indefesos contra a radiação solar. E nessas condições, logo reinaria um verdadeiro Chernobyl em toda a superfície da Terra. Além disso, se a Lua continuar se aproximando, a duração habitual dos dias e noites na Terra também mudará gradualmente. Eles podem chegar a 6 meses. Imagine, por 6 meses a Terra sofre com calor de 55 graus Celsius e nos outros 6 meses a mesma temperatura, mas negativa. Você gostaria de viver em um planeta assim? Como consolo, vale ressaltar que, se essas mudanças acontecessem gradualmente,
elas provocariam certas metamorfoses evolutivas no mundo animal. Por exemplo, os predadores aprenderiam a caçar de forma mais eficiente à noite, e suas presas aprenderiam a se esconder melhor. Os humanos provavelmente teriam começado a viver no subsolo. Lembramos urgentemente do romance Metrô 2033, de Glukhovsky. Em breve, ele pode se tornar um guia inestimável de sobrevivência. Mas isso ainda não são todas as más notícias para os terráqueos. Embora agora isso seja discutível, o satélite que se aproximou cobrirá grande parte do céu e frequentemente passará diante do Sol, permitindo que as pessoas aproveitem espetaculares eclipses solares. Se esse fenômeno tivesse ocorrido séculos atrás, sua pureza e grandiosidade certamente teria enlouquecido os sacerdotes e astrônomos da corte. Nossos antepassados tinham razão em uma coisa: ver um eclipse solar indica problemas, especialmente se a Lua cobre quase todo o horizonte. Então, nosso satélite está se aproximando. O que mais a humanidade pode esperar desse evento épico? A próxima consequência grave é a mudança do eixo da Terra. Depois disso, o clima inevitavelmente mudará, pois a correção do ângulo do eixo está relacionada à quantidade de luz solar que chega à superfície da Terra. Se o ângulo de inclinação do nosso planeta fosse de 90 graus, dificilmente alguém além dos extremófilos conseguiria viver aqui. Por 3 meses ou mais, um hemisfério da Terra seria queimado pelos raios solares, enquanto o outro congelaria na escuridão total. Se, por algum milagre, extremófilos evoluíssem para a vida inteligente em milhões de anos, esses organismos teriam habilidades de hibernação, entrariam em sono profundo e precisariam migrar com frequência. Mas estamos nos adiantando demais. Vamos voltar à Lua, que está aumentando constantemente no nosso horizonte. Você acha que uma colisão e uma explosão que destrua toda a vida são inevitáveis? De forma alguma é necessário. É óbvio que a Lua não é um asteroide comum de passagem. É um enorme corpo celeste com um raio de 1.800 quilômetros. Então, se ela colidir com a Terra, metade do nosso planeta será destruída, mesmo considerando que partes do objeto queimarão na atmosfera. Mas não é tão simples assim. Todo corpo celeste possui um limite de Roche. Não confunda com o limite de paciência dos nossos espectadores que assistiram ao vídeo até este momento. O limite de Roche é a distância na qual um objeto que se aproxima de um planeta é destruído pela gravidade dele. Para a Terra, esse limite fica a uma distância de 18.470 quilômetros. Assim que a Lua se aproximar desse limite mencionado, ela começará a se destruir de forma irreversível. Ou seja, não haverá uma colisão impressionante e assustadora com o nosso satélite. Ele simplesmente queimará e se desintegrará, e então a Terra se transformará em um mini Saturno. Afinal, os fragmentos da Lua destruída não irão para lugar nenhum. Eles permanecerão em nossa órbita. Isso significa que a humanidade continuará vivendo normalmente? Não, de jeito nenhum. Uma colisão completa não vai acontecer, mas com muita frequência os fragmentos da Lua, presos em órbita ao redor do nosso planeta, vão cair na Terra na forma de chuva de meteoros. Pedras de tamanho considerável vão destruir fábricas, casas, estradas e outras estruturas de infraestrutura e, claro, vão matar pessoas. Terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis com dezenas de metros de altura vão se tornar a nossa realidade. Muitas cidades, como foi dito no início do vídeo, ficarão submersas ou serão varridas por ondas monstruosas. A economia vai colapsar. Todos os satélites artificiais em órbita terrestre serão destruídos, incluindo a Estação Espacial Internacional. Os destroços da Lua vão varrer tudo isso como lixo. Consequentemente, a vida como conhecemos, com internet, geolocalização e aeroportos funcionando, desaparecerá para sempre. Com o tempo, devido ao bombardeio permanente, a Terra se transformará em um satélite destruído com uma superfície morta e cheia de crateras, assim como ela mesma causou. É óbvio que nessas condições as pessoas farão tentativas desesperadas de deixar o planeta moribundo. O que pensa disso, Elon Musk? Para onde podemos ir? Não é certo que, até o momento em que a Lua se aproximar da Terra, já exista uma colônia funcionando em algum exoplaneta, ou pelo menos em Marte. E mesmo que haja, é óbvio que a maioria das pessoas comuns não vai conseguir chegar lá. No entanto, calma.
Um cenário tão sombrio é possível apenas hipoteticamente, pois a probabilidade disso acontecer é insignificante. Primeiramente, os astrônomos observam a Lua com atenção, pois ela é o maior objeto próximo da Terra. Assim, os cientistas afirmam que o satélite seguirá em sua órbita por milhões de anos. Claro, o espaço é um lugar propício para o surgimento de imprevistos. Então, o que poderia provocar a aproximação da Lua com a Terra? De acordo com Neil Cummins, físico da Universidade do Maine, o cenário mais provável seria a passagem de um asteroide próximo ao satélite. Isso pode empurrar a Lua na nossa direção. Nesse caso, de fato, ela começaria a se mover gradualmente em direção à Terra. A aproximação seria lenta, mas os habitantes da Terra deveriam se preparar para as consequências imediatamente. Você está pronto para isso? Comente o que faria se soubesse desse destino para a Terra. Você já pensou em como é a voz do universo, como ela soa? Com certeza, muitos de vocês vão dizer, mas no espaço não há som. Lá nem mesmo ouviríamos nosso próprio grito. O slogan do famoso filme de terror de ficção científica Alien era assim: no espaço, ninguém ouvirá o seu grito. Claro que o ouvido humano não ouvirá som no espaço intergaláctico, interplanetário e interestelar. No entanto, na prática não é tão simples assim. Vale lembrar que o som é uma vibração que se propaga em ondas pelo espaço. Para que as ondas sonoras possam se propagar, elas precisam se mover em um determinado meio. E esse meio, por exemplo, pode ser o plasma interplanetário. Ondas de plasma frequentemente se deslocam do Sol para a Terra. A velocidade delas é muito alta, de 200 a 750 km por segundo, pois elas se movem sob a ação do vento solar. Além disso, sua frequência varia de 20 Hz a 20 kHz faixa, que pode ser ouvida pelo ouvido humano. Infelizmente, chega à superfície da Terra uma quantidade tão insignificante delas que simplesmente não conseguimos ouvir. No entanto, não fique chateado, pois na ionosfera do nosso planeta, as ondas de plasma se transformam em ondas de rádio. Com isso, os segredos do universo ficam acessíveis para nós. Como soa o universo? Como os sons refletem a história do cosmos? Vamos começar do princípio. Agora você está ouvindo o som do Big Bang. Vamos passar para o sistema solar. É assim que o Sol soa. E aqui estão os planetas. É assim que Mercúrio soa. Agora diante de vocês está Vênus. Marte. Saturno. Júpiter. Urano. Netuno. Plutão.
Aqui finalmente chegamos à Terra. Estes são os sons de Ganímedes, a lua de Júpiter, e a única lua com sua própria magnetosfera. Agora estamos nos aproximando das nebulosas. Elas não têm apenas uma forma interessante, também emitem sons curiosos. Nebulosa do Caranguejo. Nebulosa Nebula. NGC 2392 ou Nebulosa do Esquimó. Esta é a nebulosa cabeça de cavalo. Essa nebulosa de aparência fantástica se chama Olho de Gato, e aqui está o seu som. Aqui está o som do meio interestelar. Estes são os sons do vento estelar. Em seguida, seguimos em direção aos pulsares. Aqui está o pulsar 1257 mais 12. Aqui está o pulsar de milissegundos, pulsar J0 952-0607. Boletim de ocorrência 0823 mais 26. B0833 menos 45. B0834 mais 6. B0329 mais 54. B950 mais 08.
B, 1929 mais 10. B, 05, 25 mais 21. B, 05, 31 mais 21. B, 0809 mais 74. B, 0919 mais 06. Este é um dos quasares. Este é o exoplaneta Gliese 486b. Este é o buraco negro SS0014 mais 81. E aqui está a galáxia Via Láctea. O universo é um lugar incrível. Nunca seremos capazes de desvendar todos os seus segredos, mas pelo menos podemos levantar um pouco o véu do mistério. E isso é sempre agradável para uma mente curiosa. Qual desses sons apresentados impressionou você mais? A quais sons terrestres se assemelha o que você ouviu?